No início da história, um jovem acorda no meio de um quarto sombrio, sem saber de nada do que está acontecendo, onde está e como chegou ali. Ele rapidamente se levanta e examina as paredes, esperando encontrar uma saída, mas não encontra nada. Além disso, o quarto consiste apenas em um vaso sanitário e um chuveiro. Então o homem começa a bater freneticamente nas paredes, pedindo para sair, mas sua voz obviamente não é ouvida. Pouco tempo depois, ele nota um computador ligado mostrando a palavra compartilhar. O homem começa a digitar diferentes comandos na tentativa de abrir a porta, mas o computador não reconhece, então ele decide confirmar o comando de compartilhar. Após isso, o computador começa a gravá-lo e, pensando que alguém está assistindo, ele começa a fazer várias perguntas, mas sem receber respostas. O homem vai usar o vaso sanitário, mas percebe que não há água e a pia também não funciona, e ele digita o comando água, ao qual o computador responde que equivale a 5. Sem entender nada, ele se deita no chão para esperar, mas de repente ele solta um peido e inesperadamente aquilo lhe rende alguns pontos. Esses pontos permitem que ele compre um pouco de água e finalmente mata sua sede. O homem também percebe que isso na verdade é uma transmissão ao vivo e que pessoas reais estão te assistindo, provavelmente pessoas estranhas do tipo que adoram puns. O homem então começa a soltar vários puns enquanto se move ridiculamente pelo quarto, mas isso não lhe dá pontos suficientes para comprar comida. Assim, ele tenta alguns comandos aleatórios e consegue apagar as luzes antes de voltar a dormir. Pouco depois, o computador emite um som, lembrando-o de transmitir novamente. O homem responde fazendo um desabafo sobre a situação atual antes de ir para o chuveiro, e isso lhe rende mais alguns pontos, então ele rapidamente começa a agir de maneira boba novamente. Ao coletar os pontos, ele pede alguma comida, mas para sua decepção, é fornecida uma tigela de comida de cachorro. Ele reclama e tenta devolver, mas o esforço é em vão, e sem outra opção, ele começa a comer a comida e até age como um cachorro para o público. Fazer isso lhe rende mais pontos, mas ainda não era suficiente para comprar roupas adequadas. Sua primeira tentativa lhe fornece uma peça íntima feminina, mas apesar disso, ele a usa para desfilar na frente da tela. Depois de algumas horas, o homem desaba em lágrimas e vai dormir em desespero, mas no dia seguinte ele se recompõe e dá o seu melhor para entreter os espectadores. Ele realiza alguns movimentos de ginástica, danças engraçadas e até fala sobre o que está pensando. Logo, ele consegue reunir pontos suficientes para comprar uma camiseta, um colchão e um espelho para o banheiro. Com o tempo, os pontos continuam a se acumular, permitindo que ele compre mais coisas, como roupas, ferramentas de barbear, comida decente e até um pouco de álcool. Mas certo dia, ele bebe bastante e decide quebrar o monitor com uma garrafa vazia, fazendo com que seu quarto perca toda a energia. O homem tenta arrancar o monitor da parede e também examina o compartimento de comida, mas não encontra nenhuma saída. Furioso, ele soca o monitor, mas acaba machucando a própria mão. Logo, ele tem um colapso nervoso e implora para ser liberado, mas depois de perder toda a sua energia em vão, ele se desculpa com o computador por seu comportamento irracional e implora por mais uma chance. O desespero logo atinge seu limite, e o homem se deita no chão apenas esperando seu misterioso destino. Algum tempo depois, o computador se liga e um velho aparece na tela para cumprimentá-lo. Acontece que o velho também está vivendo no mesmo tipo de quarto, mas ele tem muito mais coisas em comparação com o nosso protagonista. Ele explica que às vezes há falhas no sistema, mas uma vez que a pessoa atinge um certo nível, ela ganha acesso à rede comum. Isso significa que o nosso protagonista agora pode se comunicar com outros prisioneiros como ele. Inicialmente, ele acredita que o velho está trabalhando para os sequestradores desconhecidos, mas o velho lhe diz que todos acordaram lá exatamente como ele, sem saber como ou porquê. Conforme os dois continuam conversando, percebemos que o velho nunca fecha a matraca. Ele pula de um assunto para outro sem pensar muito, mas é exatamente isso que lhe rende muitos pontos. Uma noite, nosso homem acorda com a tosse do cara mais velho e se aproxima para perguntar sobre seu bem-estar. Durante isso, ele também tenta alguns comandos aleatórios e encontra outros prisioneiros, cada um tendo diferentes números de canal. O número do canal do nosso cara é o 14, enquanto o do homem mais velho é o 73. Descobrimos que há todos os tipos de conteúdo, como aulas de culinária, tutoriais de maquiagem e assim por diante. Mas nosso cara fica fixado em uma bela mulher ensinando yoga. Conforme os dias se passam, 14 passa a maior parte do tempo com 73, conversando, compartilhando refeições e até aprendendo algumas mágicas com ele. À noite, o velho vai dormir enquanto o 14 se conecta à moça de yoga e faz algumas doações para ela. Nessa manhã, 14 está trabalhando em seus novos móveis quando o 73 vem falar com ele. De acordo com o velho, eles não podem permanecer no mesmo nível, pois os espectadores deixarão de gostar deles e não os pagarão mais. Assim, eles precisam crescer e espalhar seu conteúdo. Seguindo seu conselho, 14 experimenta novas coisas. Ele testa comédia stand-up, exercícios, culinária, canto e mágica. Tudo isso traz uma nova audiência, fazendo ele ganhar mais pontos. Ele opta por usar esses pontos para comprar remédios para 73, já que ele está constantemente tossindo. Ao fazer uma compra, 14 comete um erro e acaba assistindo ao quarto de 11, uma mulher que está tomando banho. Ela fica furiosa e grita com ele, acusando-o de ser um sequestrador. No entanto, 14 rapidamente esclarece a situação, afirmando ser um prisioneiro como ela. Só então, 73 também se junta, e 11 pergunta aos dois se eles já tentaram escapar. Em resposta, 14 compartilha seu comportamento anterior que o fez ser punido. A mulher acha que eles ainda deveriam analisar todas as informações que têm,
e encontrar uma vulnerabilidade no sistema. No entanto, 73 diz a ela que ela está sendo condescendente e grita com ela antes de sair da conversa. Perplexa, 11 se pergunta por que foram escolhidos, já que é estranho que uma empresa forneça moradia e comida a estranhos aleatórios. 14 responde que ele não era ninguém importante, mas aqui ele teve a oportunidade de viver uma vida melhor porque agora ele é importante para alguém. Em uma bela manhã ele presenteia 11 com uma cortina de chuveiro, mas isso a irrita porque ela não quer que sintam pena dela. Nos dias seguintes, 14 entretém o público ensinando-lhes algumas aulas de desenho, mas como ele mesmo é horrível em desenhar, as aulas são humorísticas. Ele ganha muitos pontos, que usa para comprar mais móveis. No entanto, a mulher não consegue mais suportar sua condição, então sugere que eles iniciem uma revolução. Isso gera uma discussão feia entre os três, pois 14 e 73 estão convencidos de que é aqui que eles tiveram a oportunidade de viver melhor do que antes. Naquela noite, o velho começa a tossir mais severamente do que de costume, e até se engasga. Além disso, ele de repente tem uma convulsão e seu corpo fica paralisado com o rosto pressionado contra o monitor. Sentindo a urgência da situação, 14 apela a todos os assinantes por ajuda, enquanto 11 tenta encontrar um comando útil no computador. Nesse momento crítico, 11 digita acidentalmente um comando errado, e como consequência, chamas começam a sair das paredes. A dupla assiste sem poder fazer nada, enquanto 73 e todo o seu quarto são engolidos pelo fogo antes que a tela fique preta. Essa tragédia os deixa devastados, então eles permanecem em silêncio por alguns dias, lamentando sua perda. Certa manhã, 14 fala com 11 e diz para ela não se culpar, pois ela estava apenas fazendo o seu melhor para ajudar o velho, e na tentativa de animá-la, ele realiza outro show de marionetes. Depois de um tempo, a mulher confessa que quer ficar bêbada e pede que ele a acompanhe. Eles então pedem um pouco de álcool e começam a beber enquanto relembram suas últimas memórias de liberdade. Em estado de embriaguez, eles começam a dançar, mesmo que não haja música, mas eventualmente seus momentos tomam um rumo romântico, e eles usam suas mãos para se gratificar enquanto olham um para o outro. No dia seguinte, enquanto os dois conversam, 14 concorda com o antigo plano de 11. Todos os prisioneiros precisam se unir e encontrar uma vulnerabilidade no sistema, já que a morte do velho prova que falhas existem. Após isso, ele entra ao vivo e conta ao público sobre o que aconteceu. Ele aponta as estranhezas no sistema, onde funções desconhecidas às vezes aparecem, e se puderem usar essas funções para hack, talvez o bunker pudesse abrir. Depois disso, a instrutora de Yoga 28 entra em contato com 14 e expressa que gostou do discurso dele. E após uma breve conversa, 28 vai dormir enquanto 14 e 11 começam a verificar os outros canais. Eles ficam felizes que vários prisioneiros estão os apoiando para encontrar as falhas. Na cena seguinte, 28 inicia sua sessão de yoga e durante isso fala com 14, dizendo que ele ganhou popularidade porque faz as pessoas sorrirem, o que é incrivelmente valioso. Conforme a conversa se desenrola, ela o convida a se juntar a ela na yoga, o que ele concorda, mas momentos depois 11 intervém e pede que eles voltem ao trabalho em vez de ficarem conversando. Nos dias seguintes, 11 continua a verificar os outros canais para reunir informações sobre as falhas. Eventualmente, ela descobre várias coisas legais, como controlar o sistema de ventilação e até mesmo mover as paredes. Essas descobertas a fazem perceber que os quartos estão localizados em distâncias diferentes. Assim, ela decide criar um mapa do lugar para derrubá-lo. Ela compartilha sua ideia com 14, mas ele não fica tão entusiasmado como antes. Parece que 28 fez ele pensar que a felicidade é muito importante em tudo o que fazem. Ele então diz a ela que algumas pessoas são felizes aqui, então não deveriam destruir sua alegria. No entanto, 11 o ignora e procede a cortar o cabelo como um sinal de rebeldia. Na mesma noite, 28 começa sua sessão de yoga, mas isso irrita 11. Como resultado, ela confronta a instrutora de yoga, alegando que as transmissões noturnas são rudes, pois impedem os outros de dormir. Logo, uma discussão surge entre as duas mulheres, e 28 acusa 11 de tratar os outros blogueiros como suas marionetes. Ouvindo a confusão, 14 intervém para pará-las. Nesse ponto, ele começa a ver o ponto de vista de 11 novamente e decide fazer algo. Ele entra ao vivo e pede a todos os outros blogueiros que enviem um ponto para ele. Aqui, ocorre uma falha, e seus pontos começam a aumentar rapidamente. Isso enfurece a instrutora de yoga, que o chama de ladrão. A briga aumenta e 11 faz chover dentro do quarto de 28. Como retaliação, ela então insere um comando que faz o quarto de 11 pegar fogo. Logo, 11 é engolfada pelas chamas, assim como 73 antes dela, e sua tela se apaga. Ao testemunhar isso, 14 cai de joelhos e começa a chorar. Mas então, uma porta se abre inexplicavelmente atrás dele, revelando um dia ensolarado e brilhante. Em estado de descrença, ele vai olhar para fora da porta quando o monitor de repente apita. Ele então volta para contar aos outros blogueiros, no entanto, sua felicidade dura pouco, pois a porta se fecha, o prendendo novamente. Se você chegou até aqui, e caso tenha gostado do vídeo, ative as notificações e deixe um likezinho para ajudar o canal. Muito obrigado por assistir.